Leitura da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 15. A paz é uma necessidade humana, para não dizer de todo ser vivo, mas certamente é uma necessidade humana. Sem a paz, toda a vida humana fica incomodada. Sente que falta algo que é essencial para o seu bem-estar. O relato de Adão e Eva no jardim do Éden, aquele relato que está lá no início, Gênesis 2, aquele relato nos encanta por perceber a paz. Tenho certeza que quando você lê aquele texto, lá está o casal, em plena harmonia uns com os outros, em plena harmonia com a natureza. Pensamos assim: isso que é vida, que felicidade, que alegria, que paz, naquele relato. Porém, irmãs, fica evidente nos capítulos seguintes de Gênesis, nos capítulos seguintes à queda e expulsão do paraíso, que vivenciar a paz passou a ser um bônus, fruto de muito esforço, uma vez que a hostilidade e o ódio se mostraram naturais, ou seja, hostilidade e ódio passaram a estar presentes de modo inato no ser humano, e a própria natureza passou a exigir trabalho também, um trabalho árduo. Gênesis 6, capítulo 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Olha que contraste. Você tem Adão e Eva vivendo no jardim do Éden, paraíso, plena harmonia com a natureza, entre eles e com Deus. O relato que faz transbordar paz. Mas aí vem o pecado, aí vem a queda, aí este casal é expulso do paraíso. É expulso do paraíso e é expulso da presença de Deus. E acontece algo na sua natureza, algo que não existia na sua natureza. Eles não sabiam o que era a hostilidade, a violência, a agressão, a maldade, o ódio. O relato seguinte já é um relato de assassinato entre irmãos. Gênesis 4, Gênesis 5, passa então um período, passa-se um tempo, a humanidade se multiplica, ela ocupa uma porção já de terra, desenvolve civilizações, cria sociedades, e aí então vem esse relato de Gênesis 6:5. Olha, Deus viu que só havia maldade no coração do homem. O próprio livro do Gênesis está dando um retrato do coração humano.
de como é a nossa natureza enquanto seres humanos. E não é porque nós nos tornamos assim depois de alguns meses de vida, ou depois de alguns anos de vida. Não, já nascemos com essa hostilidade. Nós já nascemos propensos a atacar e se defender, com sérias dificuldades de criar laços com pessoas. Eu vou falar aqui o que a ciência reconhece hoje, porque o que a Bíblia reconhece é claro: o ser humano tem uma natureza pecaminosa, não como Deus a criou, mas como ela ficou distorcida com a presença do pecado. Mas eu quero falar o que a ciência reconhece hoje. A própria psicologia hoje reconhece que uma criança sabe odiar antes de aprender a amar, que uma criança primeiro sabe se defender e atacar antes de aprender a criar laços com pessoas. Como pais, nós temos que ensinar as nossas crianças a amar, não é isso? Como pais, nós temos que ensinar as nossas crianças a serem boas, gentis, educadas. Nós não precisamos ensiná-las a ter raiva, a ter ódio, a se defender e atacar. Pelo contrário, cabe-nos como educação levar a criança a entender que estes impulsos naturais tão negativos precisam ser reprimidos. Essa é a nossa situação, irmãos e irmãs. Nascemos nessa condição de propensão para o mal, para a hostilidade. E precisam vir os pais, precisa vir a escola, precisa vir a sociedade, para criar em nós, incutir em nós regras, que nos dizem: olha, respeite o próximo. Precisa colocar dentro de um transporte público: olha, se tiver uma pessoa idosa, deixa ela sentar no seu lugar. Se tiver uma mulher grávida ou com uma criança no colo, deixa ela sentar no seu lugar, ou deixa ela passar na sua frente. Dê prioridade para essas pessoas. É preciso colocar uma placa, é preciso leis. Olha o tanto de leis que nós temos, e mesmo assim, diariamente tem assassinatos, estupro, roubo. A corrupção é sistêmica, e leis e mais leis são criados o ano inteiro. Tem um grupo, um poder que se chama legislativo, que fica o tempo inteiro criando leis, e as pessoas vão encontrando brechas, as pessoas vão achando jeitos de desrespeitar, ou por ignorância, ou por maldade. Esta é a condição humana, uma condição humana que a Bíblia claramente mostra é assim mesmo. Afastar-se de Deus é perder essa santidade, essa força que nos mantém no próprio caminho dele. O ser humano então se afasta de Deus com a queda, ele é expulso do paraíso, ele sai da presença de Deus, ele passa a viver a dualidade bem e mal, mas a tendência dele é para o mal. E Gênesis 6,5 diz: olha, a terra está cheia de maldade, o coração do homem é continuamente mal. Palavra da Escritura Sagrada, lá no comecinho da Bíblia, e aí você vai percorrer a Bíblia inteira até o finalzinho, e isso é muito claro, isso é muito notório. Então, quando se afasta de Deus, você perde toda aquela força e capacidade para viver dentro do plano dele, dentro do propósito dele.
e é tomado pela maldade. Mas uma coisa mais acontece: quando você se afasta de Deus, aquela harmonia que tinha Adão e Eva, entre eles, com a natureza, com o próprio Deus, aquela paz que eles vivenciavam, aquilo também é perdido. Aquilo é perdido também. Sem Deus, a paz desaparece. Não tem paz. Por isso a história humana é uma história de guerras. É uma história de guerra. É considerando então, irmãos e irmãs, esse cenário humano tão crítico e de tanta carência, que uma graça, um prêmio nos advém da salvação, a experiência da paz. Dá para entender agora as palavras de Jesus? Deixo a vocês a minha paz. Por que Jesus estava deixando paz? Ora, se nós tivéssemos paz, se os discípulos ali tivessem paz, Jesus não ia falar: vou deixar para vocês. Não é isso? Você vai na casa de alguém, você tem uma coisa e vê que aquela pessoa não tem, e por um ato de amor, misericórdia, solidariedade, você fala: eu vou deixar isso aqui com você. Você não vai para um rico que tem abastança, que não falta nada na sua geladeira, nos seus armários, nos seus guarda-roupas, e vai pegar o pouquinho que você tem e dizer: olha, eu vou deixar isso aqui com você, né? Quem tem, já tem, mas quem tem falta precisa. A paz é dada por Deus, a paz nos é dada aos seus filhos, aos discípulos de Cristo, porque nós, enquanto seres humanos, perdemos essa paz. Nós não temos por si mesmos essa paz. Nós corremos atrás disso enquanto seres humanos, uma hora achando que é o dinheiro que vai trazer a paz, é a ciência, é a tecnologia, é o conhecimento, é o poder, é o prazer. O que é que vai trazer essa paz? Então, corre-se daqui para lá, experimenta-se temporariamente alguma coisa que parece ser agradável, que dá satisfação de prazer, ou dá prazer sem satisfação, e não dá paz. Mas aí vem Jesus e diz assim: olha, estou dando para vocês a minha paz. Não é a paz do mundo, que é esta paz efêmera, superficial, que não fica, que depende de circunstâncias. Nós cantamos hoje, né? Não olha as circunstâncias, não olha as circunstâncias. Algumas pessoas podem viver um certo momento de tranquilidade, quando ela olha ao seu redor, dinheiro não está faltando, gente, amigo e amiga, amados, não está faltando, saúde tem trabalho, tem gente afagando o ego, que é o que a gente mais gosta, e a pessoa ela vive relativamente assim, achando que está tudo bem, mas em algum momento estas coisas vão faltar. Em algum momento vai faltar. A pessoa que não tem paz, ou tem a paz em circunstâncias, o que ela mais teme é a morte, porque a morte é cruel porque é uma punição. A morte é cruel porque ela tira tudo de todo mundo. Não há quem possa dizer perante a morte: você pode levar tudo, mas isso aqui você não vai levar. Não, ela leva tudo, tudo que é humano, tudo que é dessa terra. O que é dessa terra vai ficar nessa terra, mas esta é a paz de Jesus. Deixo com vocês a paz, a minha paz me dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá.
Portanto, que o coração de vocês não fique angustiado, com medo. Olha que palavra, que palavra. Observe nas escrituras sagradas, irmãos e irmãs, como que os primeiros cristãos, que eram judeus, passaram a expressar o desejo da paz de Cristo em suas saudações. Já era um hábito judaico, né? O shalom, desejar a paz. Um povo que conhecia a palavra, um povo que foi ensinado a palavra, um povo que teve experiência com Deus, portanto um povo que entendia que a paz era uma grande dádiva. Um dos cânticos que nós cantamos aqui, baseado na bênção de Arão, né? E que o Senhor te dê a paz. E os primeiros cristãos então passaram a desejar essa paz, que a paz de Cristo esteja com vocês. Algumas igrejas hoje ainda preservam isso, e não se cumprimentam de nenhuma outra maneira, a não ser desejando a paz de Cristo. E nós podemos fazer isso, irmãos e irmãs, não só com irmãos, nós podemos desejar a paz de Cristo para com qualquer pessoa. Desejar, podemos, não podemos? A paz de Cristo é uma bênção. É uma bênção. Bênção é aquilo que é dado gratuitamente, não é? É aquilo que vem do céu. É aquilo que não tem a ver com o nosso mérito. É dado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós já lemos isso hoje. Então, irmãos e irmãs, recebemos a paz gratuitamente. Recebemos gratuitamente. Mas o que a gente faz com ela agora? Tá, Deus me deu isso, e o que eu faço com isso agora? Então o apóstolo Paulo, no versículo 15 do texto que nós lemos, Colossenses 3, instrui sobre uma mente pacificada, que é o tema da mensagem. Vejamos, Paulo começa, versículo 15, dizendo assim: olha, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Vamos pensar essa frase aqui, que a paz de Cristo, ou seja, esta paz que nós recebemos, esta graça recebida, então que esta paz de Cristo, já está falando que a paz é de Cristo, mas ela está onde? Claro, está em Cristo, mas também está conosco, porque fica bem claro no texto que esta paz, ela está aqui no nosso coração. Então que esta paz, ela de Cristo, seja o árbitro no coração de vocês. Coração vem lá do grego, né? Cardia, por isso a gente hoje usa muito, né? Na medicina usa muito essa expressão, cardíaco, alguém que tem problemas, né? Cardíacos, problemas no coração. A cardia pode ser entendido como mente, é coração, passou em algumas culturas ser chamada de alma, espírito, razão, mente. Nos dias atuais nós podemos chamar de mente, de psique ou de alma. Então o coração é o que? É a sede da razão, sentimentos, emoções, do querer e do desejar. O coração também é a nossa instância moral, em suma, nossa vida consciente e inconsciente, nosso eu ou vida interior. É isso que diz coração, ou seja, quando fala a paz de Cristo no coração de vocês,
está dizendo a paz de Cristo que está aqui no meu interior, no seu interior. Então você pode entender na sua mente, no seu pensamento, nos seus sentimentos, essa paz no coração de vocês. E segundo Paulo, a paz de Cristo deve ser o quê? O árbitro. Paz de Cristo deve ser o árbitro do coração, da mente. Então vamos lá, essa palavra aqui, árbitro, vamos pegar o significado dela lá no uso das escrituras sagradas. Não pense em futebol agora. Lá no futebol tem um árbitro também, não é isso? Mas não é só no futebol que tem o árbitro, é uma palavra da nossa língua, ela é usada. Mas, se a gente pega lá no significado, no uso das escrituras sagradas, o árbitro significa governar, dirigir, ordenar. Ou seja, paz de Cristo, árbitro da mente, significa dizer que a mente ou o coração seja governada, dirigida, ordenada pela paz de Cristo. Então, eu recebi a paz, ela está aqui no meu interior. O que eu faço com ela? O que é para fazer com essa paz? Primeira coisa, essa paz é que tem que governar sua cabeça, é ela que tem que ordenar. Sua mente precisa ser colocada em ordem, não é isso? Precisa ser colocada em ordem. Quem vai colocar em ordem, ou como você deve ordenar, dirigir então sua mente, logo, seus pensamentos, seus sentimentos, seu querer, seu pensar, suas decisões, tudo isso está aqui na mente. Quem deve governar, ordenar e dirigir isso? A paz de Cristo. Então vamos entender assim de uma maneira mais prática, o que significa, quais as implicações de ter então uma mente pacificada, uma mente que então é ordenada, governada, dirigida pela paz de Cristo. Primeiro, com uma mente pacificada, podemos lidar com desafios e conflitos internos de modo funcional e saudável, ou seja, estar em paz consigo mesmo e em si mesmo. Esse é um ponto fundamental. Se a gente vai pensar em paz, a gente tem que entender o seguinte: esse processo tem que começar aqui na gente, não é isso? Não posso dizer, o que adianta eu dizer, olha, tem paz lá fora, tem paz das pessoas, que bom, né, que tem, mas aqui dentro não tem. É preciso haver paz no interior. Nós precisamos estar em paz consigo mesmos, ou em si mesmos. A nossa mente está sendo ordenada pela paz. Então, a paz na nossa mente. A nossa mente é o nosso eu interior, não é isso? Então nós temos uma mente pacificada. Eu estou em paz, em primeiro lugar, eu estou em paz. Eu sinto a paz, eu vivo a paz, eu vivencio a paz, eu experiencio a paz. Primeiro ponto é esse. E irmãos e irmãs, pensa comigo. Uma pessoa com a mente em um turbilhão de emoções, tomadas por dúvidas angustiantes, cheia de medo e desesperança, sem motivação, sem uma direção, ou seja, uma pessoa em pleno conflito interno. Como que essa pessoa pode ser funcional na solução de conflitos externos?
Você pai, você mãe, você marido, você esposa, você filho, você irmão aqui da igreja, teu eu interior está um turbilhão de emoções, angústia, medo, desesperança, dúvida, conflito. Como você pode ser um agente pacificador? Como você pode, dentro da sua casa, pacificar seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus familiares, seus vizinhos, seus irmãos, seus colegas lá no trabalho? Então, ter a mente pacificada é estar pacificado interiormente, para que você então seja funcional no sentido de poder pacificar exteriormente. Então, em segundo lugar, com uma mente pacificada, estaremos aptos para solucionar, ou seja, arbitrar em caso de divisões e conflitos que possam ser ameaçadores aos relacionamentos e à união da comunidade. Esse é o sentido do texto aqui. O apóstolo Paulo está preocupado com a comunidade dos Colossenses, com a igreja dos Colossenses. Por isso que ele está falando desde o versículo 12 lá, sejam santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Está entendendo por que Paulo está falando isso para os Colossenses? Qual era a preocupação de Paulo? Com o estado emocional, o estado da alma da igreja de Colossenses. E onde existem pessoas se relacionando na igreja, na família, começa lá geralmente, mas lá no trabalho, na escola, tem conflito. O conflito é inevitável. Conflito só não acontece nas três pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque são perfeitos, santamente perfeitos. Mas onde nós, seres humanos, que vivemos depois da queda, cuja natureza é aquela natureza tendente para o mal, para a hostilidade, para a agressão, muito mais fácil odiar, atacar e se defender do que criar laços de afeto e amor. Não é verdade? Não é mais fácil criar inimizades, confusões e conflitos e brigas do que criar uma verdadeira amizade e estabelecer uma vida de amor com uma pessoa ou com um grupo de pessoas? Muito mais difícil. Isso mostra que a nossa natureza tem essa tendência. Então os conflitos são inevitáveis. Os conflitos eles estão no lar, começa do lar, vai para o trabalho, vai para onde você estiver. Inclusive na igreja tem conflitos. Mas veja bem, o problema não é existir o conflito. O problema é quando o conflito existe e não tem quem venha para pacificar o conflito. Então, quando surge um conflito, eu preciso pacificar. Se o conflito é entre eu e minha esposa, nós mesmos temos que pacificar isso. Ou às vezes a gente tem que pedir ajuda, que chega uma hora que nós dois não conseguimos, né? Precisa de um intermediário, um mediador, alguém que possa, num olhar de fora, neutro, ajudar. É isso que Paulo está dizendo, né? Para a gente fazer essa ação mútua de né? Ajudar o outro.
as bem-aventuranças, tem uma delas que diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador ou uma pacificadora? Isso é uma bem-aventurança, uma coisa maravilhosa. As bem-aventuranças é um retrato do crente, é a descrição do crente. O crente, discípulo de Jesus, é um pacificador. Por isso, que ele é chamado filho de Deus. Agora, irmãos e irmãs, você não vai pacificar se você não estiver em paz. Agora, você não está em paz interior, por quê? Se a paz de Cristo foi dado para você. Que a paz de Cristo seja o árbitro. Deixa essa paz governar você. Para de ser governado pelo seu eu, pelo seu egoísmo, pela sua avareza. Para de ser governado, por coisas deste mundo. As coisas deste mundo só vão te manter nesse mundo, olhando para baixo e afundando cada vez mais. Então, com uma mente pacificada, eu posso também ser agente pacificador. Com uma mente pacificada, somos capazes de se governar sem ser destrutivos de si mesmos e dos outros. Semana passada nós falamos sobre pessoas deprimidas, pessoas com baixa autoestima e pessoas que têm auto-ódio. Pessoas doentes, que a gente trabalhou e disse, temos que amar essas pessoas porque elas estão com problemas. Elas não estão conseguindo amar a si mesmas, por quê? Estão doentes. Alguém tem que ajudar essas pessoas. E não estender o dedo de acusação contra elas. Estão doentes. Pergunta para uma pessoa deprimida se ela está em paz. Você acha que ela vai responder que sim? Pergunta a uma pessoa que está odiando a si mesmo, se menosprezando, se criticando, se rebaixando, se ela está em paz. Claro que não. Então veja, olha que remédio maravilhoso, Essa paz de Cristo, ela é curativa, ela cura, ela restaura a mente. Tendo uma mente pacificada, somos capazes de não ser destrutivos de si mesmos e nem dos outros. Sabe aquela pessoa que em todo lugar que ela vai, ela arranja encrenca? Ela trabalha nesse lugar, ela arranja encrenca aqui. Ela sai daqui, vai para outro lugar, ela trabalha lá, ela arranja encrenca. Ela sai dali, vai para outro lugar, ela arranja encrenca. Ela está arranjando encrenca. Ela está casado com um ou com uma, desfaz, vai para o outro, no começo, tudo bem, beleza, daqui a pouco, tá de novo, o negócio, briga daqui, briga dali. Aquela pessoa que ela às vezes não sabe que ela está sendo ouvida, então ela começa a conversar no celular, e aí ela fica falando, aquela conversa do celular em que a pessoa fica 2 horas no celular, só falando dos outros. É porque o fulano isso, é porque o fulano isso aqui, é porque o fulano me disse isso, onde já se viu? Sabe aquela conversa que às vezes você nem queria ouvir, mas acaba ouvindo, às vezes no seu trabalho, às vezes o vizinho está conversando um pouquinho alto, você está ouvindo a conversa dele. Pessoas que são destrutivas, estão destruindo outras pessoas. É sim, queridos irmãos. Mas se tivermos mente pacificada, quem está em paz, quem tem a paz de Cristo, ele é um pacificador. Eu vou dar um exemplo. Segundo Crônicas 14, versículos 1 e 2, fala do rei Asa. O rei Asa foi um rei bom. Diz lá que ele foi segundo Davi. Não foi um rei perfeito, teve lá suas falhas,
mas ele foi um rei que procurou ser fiel a Deus. Um rei que tinha comunhão com Deus. Ele realmente era um homem que temia a Deus. E diz o texto assim, que nos dias de Asa, a terra esteve em paz, durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, e não é o único. Se você pegar outros reis, começar lá de Davi, né? Salomão na sua fase boa, né? Fase de temor mesmo a Deus, você vai ver que quando um rei temente a Deus estava governando aquela nação, havia paz. Você marido, se você está em paz, você leva paz para dentro da sua casa. Isso vale para todo mundo. Você leva isso. Agora, é claro, cabe o papel de cada um também fazer isso. Porque é triste, irmãos e irmãs, quando pessoas não querem pegar isso para si. Mas nós, como cristãos, irmãos e irmãs, temos que pegar. Com uma mente pacificada, entenderemos se essa paz será preservada caso nos decidirmos por isso ou por aquilo. Eu gosto de, às vezes, ler frase de rede social, e quando eu posso, eu ponho meu comentário dizendo, está errado. Eu faço. Já fiz algumas vezes. E tem uma frase que às vezes aparece na rede social que diz assim: se você estiver sentindo paz com uma decisão, então você pode tomar essa decisão. Ok? Tem essa paz lá na rede social? Tem essa paz, tem essa frase lá? Não tem não? Tem, né? Ah, você tem que tomar uma decisão, não sei que decisão toma. Aí vem aquele que diz assim, olha, se você estiver em paz, você está em paz? Pode tomar a decisão, pode fazer. Fulano vem, oh, não sei se eu faço isso, aquilo, outro. Você está em paz? Tá? Pode fazer. Eu acho que essa frase, eu não desconsidero, mas eu não vejo garantia total nessa frase. Eu não vejo garantia total. Sabe por quê? Um homem perverso pode estar em paz ao agir sem regras morais. Alguém pode mentir descaradamente, e à noite ele deita, ele dorme igual um anjinho, dorme, não tem nem pesadelo. Às vezes você não dorme direito, né? E o sujeito dorme gostoso, acorda no outro dia, para ele está tudo bem. E aí no outro dia ele mente de novo. Ele toma a decisão de mentir. Está em paz. O sujeito tem uma amante, e está em paz com a esposa dele. Ele vive bem com ela. Não tem nada acusando o coração dele, não. Ele dorme em paz. Quando está com a esposa, sai lá, beleza, traz legal. Nem todos são assim. Não estou dizendo que todos os adúlteros ou adúlteras, todos os mentirosos ou mentirosas sentem paz. Eu espero que não. Mas nós temos que entender, irmãos e irmãs, que a pessoa pode ser um corrupto, um adulto ou uma adúltera, mentirosa, pode ser um perverso e pode estar em paz sem seguir regra moral nenhuma. Então eu chegar para uma pessoa dessa e falar, olha, você está em paz, pode fazer? Talvez eu possa falar isso para vocês possam falar isso para mim. Temos temor à lei de Deus. Então eu queria propor algo diferente, irmãos e irmãs. Eu queria propor o seguinte: se você entender, eu acho que essa devia ser uma frase melhor, se você entender que depois que tomar a decisão,
a paz de Cristo vai ser preservada em você, então não se arrisca a tomar essa decisão. Deu para perceber a diferença? Não é somente a paz antes da decisão, mas é a paz também depois da decisão. Mas que paz? A paz de Cristo. É claro que eu não posso falar isso para quem não teme a Deus. Eu vou dizer para alguém que não tem temor de Deus, que é um ímpio, e que mente e não se sente mal: olha, se você fizer isso, a paz de Cristo não vai estar com você. Ela não está mesmo com ele, porque se estivesse com ele, ele não era ímpio, porque a palavra ímpio é aquele que não tem piedade, não tem vida piedosa, ele é um iníquo, não é? Segundo o texto bíblico. Mas posso falar para vocês, vocês podem me dizer o seguinte: depois da decisão, a gente tem que ver o seguinte: a paz de Cristo está conosco, ela foi preservada. E sabe por que ela está depois? Ela foi preservada porque a nossa mente já estava pacificada pela paz de Cristo. Esse é o ideal, a paz de Cristo antes e depois da decisão. Irmãos e irmãs, não é uma tarefa fácil, claro que não é uma tarefa fácil. A nossa sociedade está cada vez mais complexa, mais exigente, mais competitiva. O mercado de trabalho é uma selva. Nossa natureza, ela é feita, ou ela está feita por causa do pecado, para lutar ou fugir. Ou seja, a nossa natureza tem muito mais propensão à raiva, ao ódio, à hostilidade. Por isso, viver pacificado e ser um pacificador é lutar contra essa natureza doentia do pecado. E se a gente olhar o texto de Paulo aqui no Colossenses 3, ele está dizendo justamente isso: abandonem as coisas deste mundo, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Versículo 5. Nossa natureza terrena tem o que? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. É uma pequena lista, porque há outras coisas mais. Em outros lugares Paulo faz outras listas da natureza terrena. Deixa isso. E aí ele vai dizer então, lá no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como eleito de Deus, eu fui chamado para quê? Versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Eu fui chamado para fazer parte do corpo de Cristo, não é isso? Se eu estou no corpo de Cristo, a presença de Cristo está em mim, a sua paz está em mim. Esta paz tem que pacificar a minha mente e tem que me fazer um agente pacificador. Pastor, difícil? Então faz o que Paulo diz lá no versículo 2: pensa nas coisas lá do alto, busca isso lá do alto, levanta cedo, acorda e já eleva os seus pensamentos para Deus, sabe? Porque você vai ter conflito no dia, você vai ter problema no dia, então você já pede: Deus, que haja paz no meu dia, que esta paz esteja na minha mente e que eu possa usar esta paz para ajudar pessoas. Busca isso em Deus. Deus é a fonte dessa paz. Sendo assim, por mais que seja difícil, ela se torna possível, porque é dado abundantemente para as nossas vidas.